Legal. A gente falou aqui dessa questão da interação social, né? Estratégias para isso, né? Você falou a conversa com a própria criança. Um ponto aqui interessante, né? Birra. A Ai, criança faz birra, expressar frustração. Isso é verdade ou é mais, sei lá, birra mesmo? vai depender da idade. Por exemplo, eu tenho um bebê de 3, 4 meses no tummy time. E aí o bebê começa. Coloquei ele no tummy time, ele começou a chorar, começou a ficar irritado, começou a ficar incomodado, tá chorando, 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 chorando até perder o fôlego. Ele não tá aí, ele não tá fazendo birra com você. Ele ainda não tem a Nem sabe noção, fazer birra ele não ainda. sabe fazer birra. Ele simplesmente está bravo porque ele tá ali porque tá incomodando ele. Então ele tá reagindo ao incômodo. Pensa no tummy time como se você estivesse fazendo aquele exercício físico de prancha. Quem faz academia aí conhece aquele exercício da prancha. É incômodo para ele igual é incômodo pra gente. Então ele não tá afim de fazer aquilo dali. Então ele chorou, ele reclamou. A fralda dele tá suja. Ele vai chorar, 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 porque tem bebezinho que chora, chora, chora até perder o fôlego. Fica roxinho e perde o fôlego. Tem gente que fala que isso é birra. Não é bem birra. É a forma do bebê se expressar. Então ele não está sendo um bebê mal criado. Ele só está incomodado. E a gente vai Alguma coisa não tá ensinar legal e para ver o que, ele. que não está legal ali para ele. Agora, uma criança já com seus 15, 18 meses, eu já posso esperar ataques de raiva. Aí Eu ele já não sabe, ele já sabe Ele fazer. já sabe fazer. Aí ele está expressando as frustrações e a raiva dele. Eu não gosto de dizer que é uma birra. Eu, particularmente, não gosto de dizer que é uma birra, uma malcriação. Mas é a forma dele expressar aquele sentimento ruim que ele tem. Porque ele vai sentir sentimentos ruins. Por mais que a gente crie a criança ali numa condição ótima, ele tem direito de expressar as frustrações e as raivas dele. Então ele vai se jogar no chão, ele vai chorar, ele vai fazer a famosa birra, mas não no sentido de pirraça, como se ele fosse uma criança mal criada. É o esperado para aquela idade, porque ele está demonstrando para aquele adulto de que ele não está gostando daquela situação. E aí, o que, que é a melhor coisa para eu fazer nessa hora? Esperar ele se acalmar. Não adianta eu entrar na raiva com ele ali e gritar junto com ele, que senão vai virar uma raiva generalizada. Até porque não são iguais, né? Vira o caos, É. entendeu? Porque ele não vai entender que não é para ele fazer aquilo. Então, espera ele se acalmar. Leva ele para um ambiente onde ele vai se acalmar. Não adianta eu largar ele jogado no chão do mercado. Não vai resolver. Porque ele não tem noção de que aquilo tá errado. Então, pega ele, acalma, abraça e conversa. Conversa para entender o porquê que ele não está gostando daquilo. Você tá triste? A sua expressão tá de tristeza? Faz uma expressão de tristeza para ele também e se mostra preocupado. Pergunta o porquê. Aí ele vai se expressar da forma dele, óbvio que ele não fala uma frase ainda, mas ele vai se expressar dali da forma dele, vai dar sinais, e aí você vai conversando com ele, mostrando e ensinando a ele como controlar esses ataques de raiva. Que aí ele não vai fazer a famosa pirraça, a famosa birra. Que isso aí já é mais para quando ele tá mais velho, lá para os seus 4, 5 aninhos, que aí sim ele já tem um pouquinho de discernimento do que ele tá fazendo ali, entendeu? E sabe usar isso. Já sabe usar aquilo a favor dele, assim. Então, a gente tem que, quando a gente fala da birra, da pirraça, a gente tem que ver em qual idade a gente tá trazendo isso, sabe? Se é uma criancinha menor, um ano e pouquinho, não dá nem pra. Não, é o esperado. Eu espero que ele tenha acesso de raiva, porque se ele não tem acesso de raiva, eu também preciso ver qual que é essa interação social dessa minha criança. Porque ele precisa sentir raiva, ele precisa se sentir incômodo com alguma coisa, porque ele não vai gostar de tudo, né? Entender. Então, tá Ele tudo precisa bem. reagir a isso, né? Ele precisa reagir. E Exatamente. desestimular essa reação também acho que não é legal, né? Não, ele precisa se frustrar. É importante a criança se frustrar. Porque ela vai se frustrar. A gente se Na frustra vida. na vida. É. Então é importante a criança aprender a se frustrar, porque ela vai se frustrar e vai se resolver. Agora, se ela nunca se frustra, no momento que ela se frustrar lá na vida adulta, talvez, ou na Pode ser um juventude, desastre, né? pode ser um desastre. Então a gente precisa ensinar desde cedo ele a lidar com as adversidades. Em outras palavras, expor a criança a uma adversidade não é ruim.
Não é ruim, num ambiente controlado, Claro, assim, talvez. digo, Sim. não aceitar tudo, né? Sim, saber os limites do não, ou que ela não pode comprar todos os brinquedos. Ela não pode levar todos os brinquedos que ela vê na rua para casa. Ela pode ver na loja o brinquedo, brincar ali com ele, pegar na mão, conhecer, explorar, porque ela é curiosa e tá tudo bem, deixa a criança fazer aquilo. Mas na hora de ir para casa, tudo bem. Bota o brinquedo de novo na casinha dele e vamos embora. A gente não precisa levar todos para casa. A gente não precisa ensinar para a criança que ela pode levar aquele brinquedo para casa. E também eu não posso impedir essa criança de explorar aquele brinquedo, aquela coisa colorida que ela viu ali, porque ela está conhecendo o mundo. Então faz parte da curiosidade da criança isso. Vão existir situações onde é possível levar e outras que não é possível levar, Exatamente. né? Você precisa saber que existem as duas possibilidades, né? É muito interessante isso. Porque às vezes eu, por exemplo, a gente esquece que a criança está num processo de aprendizado de tudo. É zero, ela chega zeradinha, né? É um hardware limpo, né? Vai ter que. Exatamente. É engraçado porque é uma não é bem uma comparação, mas a gente se preocupa muito com isso com um cachorrinho. Quando a gente pega um cachorrinho novo, a gente sabe que a gente vai ter que ensinar tudo para aquele cachorrinho, né? Mas a criança é um hardware limpo exatamente como aquele cachorrinho. Ela não sabe nada. A Então, capacidade dele aprender é muito maior, mas é que ele não sabe nada do mesmo jeito, não né? sabe nada do mesmo jeito. Por que que eu me preocupo tanto em adestrar um cachorrinho, mas às vezes eu esqueço que a criança não sabe que a boca é para comer? Que o pezinho dela é para andar? Eu preciso ensinar isso para ela também. Que Entendeu? coisa, né? A gente às vezes perde, né, um pouco dessa perspectiva, né? Porque a gente acha que a criança é um mini adulto. E a criança É, não é um mini adulto. ela é uma criança, Ela é uma criança. né?